vida. E todos aqueles que se encontram com Cristo, que é caminho, verdade e vida, todos aqueles que amam, que se encontram com o amor, nunca mais serão os mesmos. Porque o encontro com Cristo nos faz o quê? Mudar de vida. O encontro com Cristo nos faz encontrar o caminho certo. Ou melhor, descobrir nele o caminho certo. O encontro com nosso Senhor Jesus Cristo nos faz abandonar as mentiras, os enganos nossos de cada dia, os caminhos tortuosos que tomamos. Quando a gente se encontra com Cristo, a gente descobre, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E só nele nós encontramos e descobrimos a verdadeira vida. Por isso, quando nós encontramos com Ele, o encontro com Cristo nos faz perceber em nós aquilo que é morte. Aquilo que é torto, que é mentira em nós, que há em nós. E Ele, com Ele e para Ele, nós descobrimos a verdadeira vida. Ou a experiência de ter uma vida nova em Cristo. E isso nós chamamos de conversão, mudança, transformação. E nós, meus queridos filhos e filhas, irmãos e irmãs, precisamos abrir o coração para esta força divina do Senhor, para que a nossa vida seja transformada, para que nós saiamos das trevas para a luz, para que nós saiamos da morte para a vida, para que nós saiamos dos caminhos errados, tortuosos, para o verdadeiro caminho que é nosso Senhor Jesus Cristo. E este divino coração mostra, revela aonde nós precisamos, o que nós precisamos fazer. Por força nossa? Não, mas por força dele mesmo. É a força de Cristo que habita em nós, por meio do seu Santo Espírito, que nos faz então experimentar a vida nova. Criar coragem para a vida nova, para sair do erro, para a verdade, para sair das trevas, para a luz, para sair da morte, para a vida. Tudo isso é força nossa? Não, é força do coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo. É força desse divino coração que nos faz então experimentar as maravilhas, a graça, as maravilhas da salvação. E todos nós, e a todos nós, o Senhor nos dá esta graça. De como igreja militante, peregrina, que caminha, nós não percamos a esperança como escutamos na primeira leitura. Mas aproveitemos que nos encontramos com Cristo. E na primeira leitura nós escutamos no início falar sobre o fim dos tempos, o retorno de Cristo, a sua segunda vinda. Não é para amedrontar nós, não é para amedrontar a sua igreja, mas é para que cada um de nós, como peregrinos, nesta peregrinação, nós possamos empenhar esforço nosso e nos apoiar, sobretudo, na graça divina que nos sustenta para mudarmos de vida. Para mudarmos de vida. Para que a nossa vida seja transformada na desgraça, que é o pecado, transformado na graça, que é a presença santa de Deus na nossa vida. Então esse é o caminho. O que nós esperamos, nos diz São Pedro, o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e novas terras. E quem é que faz isso?
é Cristo. É Cristo que dá a nós esta graça do que é novo. E essa graça é proposto a cada um de nós. A graça do novo, o Senhor nos propõe. Não é só para um grupinho, não é só para quem está numa pastoral, num grupo, num movimento, numa comunidade. Não, essa graça transformadora é para todos. É para todos. O amor que muito amou o mundo não exclui. Ele dá esta graça, ou esta oportunidade da vida nova a todos nós. Então, o convite é que nós não percamos a esperança. O convite que São Pedro nos faz é esse: não percamos a esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Esforçai-vos. E mais à frente, São Pedro nos diz assim: precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, percais a própria firmeza. Percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Procurai crescer. E o que nós aqui estamos fazendo é isso. Procurando crescer. Eu não creio que alguém saindo de casa, ou cada um de vocês, famílias, filhos e filhas, saindo das nossas casas, nós aqui diante do altar santíssimo do Senhor, o altar do sacrifício, nós cheguemos aqui sem esperança ou querendo ser diminuídos. Pelo contrário, nós chegamos aqui para crescer na graça. Para crescer na graça. Mas estas são as duas realidades que nós encontramos, tanto no Evangelho quanto na primeira leitura. São duas realidades que nós enxergamos. Uma realidade humana e uma realidade divina. São estas duas realidades que nós encontramos. E é com esta realidade que nós também encontramos. É o humano que se encontra com o divino e o divino que vem ao encontro do humano. Deus que se deixa encontrar. E nós que chegamos aqui, no nosso esforço, na nossa caminhada, no nosso peregrinar, nós então encontramos a Deus. Nós encontramos o Senhor. E veja como é bonito chegar para encontrar o Senhor. E vir é dar a oportunidade de também sermos encontrados e também nos encontrar. Mas, meu querido povo, são essas as duas realidades, a humana e a divina. E o chamado que o Senhor nos faz quando nós escutamos no Evangelho, de quem é a figura, a inscrição que está na moeda? Eles respondem: é a de César. E o Senhor então diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso para nós deve soar como um alerta. Um alerta a cada um de nós que peregrinamos, que caminhamos. A realidade humana, a nossa realidade. O Senhor cria e nos dá a liberdade. Mas existe uma dependência. A do Criador. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos em tudo de Deus.
Agora o Senhor faz uma crítica e um chamado de atenção. Por quê? Porque como Ele criou na liberdade, claro, criando-nos na liberdade, nós podemos fazer o que quisermos, como cada um faz, e pode escolher os passos que vai dar. Existem aqueles que tão somente não enxergam a realidade divina, gente que não tem fé, gente que não expressa a fé, gente que não acredita, gente que não confia em Deus. E por isso, esta realidade humana, dai a César o que é de César, é aquilo tão somente que é deste mundo. E se apoia tão somente nisso, nas coisas, nos bens materiais, nas riquezas deste mundo, no financeiro, no poder, nos prazeres, nas vaidades. Não confia em Deus, se apoia tão somente naquilo que passa, mas esquece que tudo isso, o ladrão rouba, a traça come e o ferrugem corrói. Se apoiam tão somente no mundo. Mas aí existe a outra realidade. Nós somos criaturas, mas somos imagem de Deus. E há em nós, encontrando Cristo, essa possibilidade que o Senhor nos dá de vivermos pela nossa fé. De vivermos a partir da nossa fé. Não em qualquer coisa, mas no Cristo. Mas no Cristo. E se apoiar tão somente nele. Tem muita gente que diz assim, eu acredito em Deus, eu tenho fé, mas vive na macumba, na bruxaria, no espiritismo, em tantas coisas por aí que são contrárias àquilo que Cristo nos indica. Então, nosso apoio tem que ser nele. O nosso apoio precisa, e o nosso apoio e o nosso auxílio é sempre Ele, não tem outro, não tem ninguém, é Cristo. E Ele nos faz hoje entender estas duas realidades. Em quem nós colocamos a nossa confiança? Mais em Deus ou mais em nós mesmos? Na realidade divina ou na realidade humana? O Senhor diz, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E permitam, meus queridos, falar que a nossa vida não é nossa. A nossa vida é de Deus. Então, a nossa vida precisa ser dada a Deus. Dai a Deus o que é de Deus. E a nossa vida, nós somos criaturas divinas. Como diz São Paulo, nós somos cidadãos do céu. O grande problema que é também ensinamento de nosso Senhor no Evangelho, é que a gente se ilude com aquilo que passa. Com o dinheiro, com o poder, com os bens materiais. Isso tudo é ilusão, mas passa. Esse é o problema. A gente confiar mais na gente e esquecer Deus. Quando na verdade precisa ser o contrário. Confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Confiar mais no Senhor do que em nós mesmos. Então esse é o convite que que nos faz esta liturgia. Conhecendo a verdade, meu povo, a verdade nos liberta. E quem é a verdade? Nosso Senhor. Se a gente procura crescer neste peregrinar em Cristo, a gente vai abandonando aquilo que é superficial, aquilo que é passageiro. Vai confiando no Senhor, se apoiando nele, que é a rocha. A gente assistiu agora aquele cenário triste do Rio Grande do Sul. E se certamente no meio de tanta gente
Pode haver gente que não tem fé e que perdeu tudo. E que perdeu tudo. Todos os bens materiais, tudo e até pessoas. Se não tiver fixo na rocha, que é Cristo, que nos faz entender a realidade espiritual, entra no desespero e vive sem esperança, no desespero, na morte. Por quê? Colocou as forças e as esperanças tudo em quê? Nos bens. E nós não somos formados só de bens. É claro que faz parte da nossa vida ter. Mas estas coisas não podem nos dominar ou nos prender neste mundo. Nunca. Dom Alfredo aqui sempre dizia, né, eu moro perto de um cemitério, que é o cemitério da Igualdade, se não me engano é o nome, mas eu nunca vi um defunto, uma procissão, e atrás do caixão, um carro-baú levando as coisas para ser enterrado. Nunca. Isso é ilusão, passa. Então esse é o convite que o Senhor nos faz. Convém a cada um de nós, antes obedecer a Deus do que aos homens. Convém, antes de tudo, obedecer a Deus. Obedecer ao Senhor. Ele, e é somente Ele que dá a nós a eternidade. É tão somente Ele que dá a nós a eternidade. Nada neste mundo, ninguém pode nos dar esta graça da eternidade. Somente o Senhor. E esse é o convite que o Senhor nos faz hoje. Observar se a nossa vida está a serviço mais do mundo ou se está a serviço mais dele mesmo, que é Senhor. O Senhor nos dará esta graça de olharmos e, como igreja que caminha, procurar converter o nosso coração e fixar os nossos passos no Senhor, no seu divino coração, que nos permite experimentar a graça do céu. Que o coração de Jesus nos faça cada vez mais nos purificar das impurezas do mundo e procurar o caminho que é Ele mesmo, o caminho do céu. Por intercessão da Virgem Santíssima, o Senhor nos dê esta graça a cada um, a todos, hoje e sempre. Amém. De pé e com total confiança na misericórdia de Deus, apresentemos a Ele as nossas orações cantando. Senhor, atendei nossa prece. Senhor, Todos. atendei nossa prece. Pelo Papa Francisco, Bispo